em Curitiba, 10 horas, domingo, dia 21 de abril, ao vivo aqui do canal Teologia Pé no Chão. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Bom dia para todos e todas. A Irene está aqui. Bom dia. Vocês veem apenas a mãozinha dela. Estamos ao vivo para mais uma transmissão da Teologia Pé no Chão. Eu sou Eliseu, o professor, a escola é minha, eu sou o único professor. Vocês já sabem que eu falo isso só por brincadeira, espero eu, né? Nosso objetivo é transmitir cursos de teologia numa linguagem acessível para todos e todas, independentemente de qualquer credo religioso, de qualquer iniciação em teologia. Eu estou convencido que a teologia é um assunto público e que a religião, ao contrário do que se pretende, é um player, um protagonista da sociedade, joga um papel extremamente importante e é justo que ela seja conhecida, não apenas pelos seus praticantes, no caso os cristãos, mas também pela sociedade inteira que tem direito a saber em que creem os cristãos, o que pretendem os cristãos. Então a teologia Pé no Chão tem esse objetivo, né, de falar teologia a partir do chão da vida. Tirar a teologia das quatro paredes, das igrejas e das faculdades teológicas e torná-la um saber público, questionável, debatível, contestável, né? Não é um saber supremo, é um saber que se põe a serviço da vida. Neste ano nós estamos fazendo, pelo menos por enquanto, apenas uma transmissão, agora aos domingos, às 10 horas, ao vivo, pelo canal aqui do YouTube, também pela página do Facebook. Depois essa transmissão é carregada para o Spotify, para que haja maiores oportunidades de divulgação desse material. As aulas são completamente gratuitas, o material que eu uso está disponível também gratuitamente. Você pode nos ajudar clicando aí nos likes da vida, curtindo, compartilhando com seus amigos e se inscrevendo no canal. Já passamos de 1.200 inscritos, mais de 1.220, e isso é uma grande alegria, um grande sucesso para um canal que promove material dessa natureza, né? Nem sempre tão popular. E o curso que estamos transmitindo esse ano é o curso Teologia do Amor. Eu cheguei à conclusão que o amor ocupa um lugar central na vida e na teologia e que ele não é tratado devidamente, ele não recebe a devida atenção. E então, por isso, eu resolvi me meter nesta aventura de compartilhar com vocês, fazer disso uma busca pessoal e também compartilhar com vocês as minhas pesquisas. Começamos há 1 mês e meio atrás com uma longa sessão introdutória que encerrei na aula passada. Foram 6 aulas de introdução, na qual eu tratei do amor nas religiões, na mitologia, na filosofia e na psicologia. E hoje, então, na aula 7, olha que número bonito, né? A aula 7, número de Deus, né? Não tem nada a ver. A aula 7, nós começamos o segundo bloco do nosso curso, que é agora, então, propriamente uma teologia do amor. O que eu pretendo fazer a partir de hoje? Eu sempre gosto de mostrar para o público qual é o caminho que nós estamos seguindo. Então, na aula passada encerramos a parte introdutória. O objetivo da parte introdutória era contextualizar
o tema do amor, mostrar sua centralidade, sua problemática e deixar muito claro que quando nós falamos de amor, nós, os cristãos, a teologia, não estamos falando isoladamente, como se fosse um assunto privativo nosso. Não é. É um assunto humano e é um assunto de interesse dos mais diversos saberes, né? Inclusive falei para vocês que eu poderia ter esticado essa introdução para falar do amor na história, do amor na arte. Pode ser que quando eu estiver muito interessado nesse tema eu grave aí umas aulas à parte, né, para completar isso, que sabe como que é perfeccionismo, né? Você não suporta ficar devendo alguma coisa. Mas hoje, então, eu começo propriamente a atender o título deste curso, que é a Teologia do Amor. Como é que nós vamos tratar a Teologia do Amor? Em 2 grandes blocos. Um bloco dedicado ao Antigo Testamento, que deverá ir até julho, por aí, e depois, quando a gente retomar, provavelmente haverá um pequeno intervalo no mês de julho, porque todo mundo merece férias, né? Inclusive alunos da Teologia Pé no Chão. E no segundo semestre, então, dedicaremos uma atenção maior à Teologia do Amor no Novo Testamento. Cada bloco desse será dividido em 2 outros blocos. Então, como é que eu vou tratar a teologia do amor no Antigo Testamento? Em 2 partes. Uma parte é apresentar para vocês o vocabulário do amor no Antigo Testamento. E eu espero cumprir esse objetivo apenas com a aula de hoje. Não significa que o vocabulário é pobre, mas significa que nós conseguimos, creio eu, abordar esse tema apenas em uma aula. E a partir de domingo que vem, 3 ou 4 aulas para falar sobre a teologia do amor no Antigo Testamento. Quando eu falar de teologia do amor, eu estarei fazendo análises, né? Hoje é apenas uma aula descritiva, eu vou descrever as palavras, eu vou mostrar para vocês as peças do jogo. E nas próximas 3, 4 aulas, então, serão aulas de teologia. E quando eu falo teologia, estou falando análise do tema no contexto do Antigo Testamento. No segundo bloco, que é o bloco do Novo Testamento, teologia do amor no Novo Testamento, farei a mesma coisa, a mesma organização. Primeiro, estudar o vocabulário do amor no Novo Testamento. E depois a análise teológica do tema do amor no Novo Testamento. Pretendo estudar com vocês especialmente Jesus, Paulo e João, né? Se eu conseguir abordar o material de Jesus, o material de Paulo, o material de João, considerar-me-ei plenamente satisfeito. Me considerarei plenamente satisfeito, né? Não pretendo esgotar o assunto, mas acredito que a nossa visão do amor não será a mesma. Bom, com isso, o que eu fiz? Apresentei o plano de trabalho, né? Apresentei a ementa, né, Irene? Na primeira aula, logo, né? Apresento o mapa. Trauma do aluno, que o professor não apresente exatamente. a ementa. Eu, como aluno, exijo saber para onde o professor está indo. Exatamente. Então, eu acho justo que quem vai gastar 1h30 do seu domingo aqui saiba pelo menos para onde esse maluco está indo. Né? E não fique a aula inteira... Assim. não fique a aula inteira perguntando, meu Deus, o que esse cara está falando? O que esse cara está falando? Né? Bom, iniciando então agora... A aula de hoje, a aula 7, é a aula em que eu vou apresentar para vocês o vocabulário do amor no Antigo Testamento. Minha intenção não é ensinar hebraico para ninguém, mesmo porque eu não sou professor de hebraico, não tenho essa formação. Então, meu objetivo aqui não é demonstrar curiosidades e tal, tipo, olha como se fala amor em hebraico. Né? Eu sempre fiz essa advertência para os meus alunos, então
é uma questão de coerência minha. Essa não é uma aula de curiosidades, em que você fala, olha que legal, agora eu sei falar amor em hebraico. Não. A ideia é familiar a gente, familiar a mim e a vocês, com o alcance vocabular, o alcance semântico, ou seja, de quais palavras o povo do Antigo Testamento dispõe para expressar o tema do amor. Então, nós vamos perceber se é um vocabulário extenso, se é um vocabulário restrito, pobre, e quais são as inovações que o vocabulário, ou seja, o texto do Antigo Testamento, usa para expressar o amor. Ora, se você está falando de amor em alemão, você dispõe de um certo vocabulário, de umas certas expressões que talvez só a língua alemã dispõe. Se você está usando, sei lá, uma língua árabe, você talvez vai dispor de um certo conjunto semântico. Semântico tem a ver com significados, né? Que a própria língua dispõe, construiu, fornece para os falantes daquela língua que lhes permitem falar sobre o amor. É o caso, por exemplo, quando eu apresentei aqui para vocês as palavras gregas a respeito do amor. Eros, filia, agape, storgeo. Ora, por que o grego desenvolveu pelo menos 4 palavras para falar sobre o amor? Isso indica para a língua grega uma riqueza ao expressar este fenômeno do amor. Se você tem uma língua, por exemplo, como algumas que eu até tomei conhecimento, dialetos muito primitivos, em que basicamente nem há uma palavra para falar sobre o amor, a gente pode imaginar como aquele povo desenvolveu o seu conhecimento, ou as suas questões a respeito do amor. Então é com esse objetivo que eu quero apresentar para vocês essa pesquisa sobre o vocabulário, ou seja, quais palavras estavam disponíveis para os autores dos textos do Antigo Testamento para tratar da palavra amor, ou da realidade do amor, né? Porque quando eu digo amor, eu já estou me referindo a uma palavra em português. Né? Se eu estivesse falando em grego, eu já poderia falar sobre o eros, sobre filia, sobre agape. Por isso que eu considerei tão importante apresentar para vocês as palavras em grego. O objetivo não é que vocês aprendam grego, mas que vocês aprendam que nós pensemos nisso, né? Eu estou aprendendo junto isso. Que nós pensemos que o amor é um fenômeno de tal grandeza, de tal complexidade, que requer um vocabulário rico, para que a gente consiga expressar a grandeza, a profundidade desse fenômeno, do fenômeno do amor. Bom, como é que eu pretendo fazer isso, então, na aula de hoje? Eu quero apresentar para vocês 4 conjuntos, 4 grupos, aliás... 3, desculpe, 4 não, 4 vai ser em grego. 3 grupos de palavras. Um grupo que se refere à palavra amor, que em hebraico tem o sentido de ahab. Ahab ou aheb, não pretendo ensinar hebraico para ninguém, tá? Não se preocupe com isso, não vem falar, esse cara vai querer que a gente fale hebraico. Não tenho o menor interesse nisso. Pode esquecer essa palavra a partir dessa aula. Eu só quero que ao ler o Antigo Testamento você saiba em que território você está pisando. Então o primeiro conjunto de palavras é esse. Ahab, que é amor. Aheb, que é amar. Né? Então nós queremos ver como o Antigo Testamento usa essas palavras. O segundo conjunto de palavras é um conjunto mais, digamos, atribuído a Deus. É o conjunto de palavras que trata de misericórdia e compaixão. Misericórdia e compaixão. Essas palavras ocorrem, às vezes, como sinônima uma da outra ou como reforço uma da outra. Talvez aí também a palavra clemência, né?
que tem essa característica de um amor entre o superior e o inferior, ou o mais forte e o mais fraco. Enquanto o amor pode ser uma relação entre iguais, né, entre seres humanos iguais, mas não exclusivamente, a palavra misericórdia e compaixão tem essa característica de ser uma relação entre o superior e o inferior, entre o mais forte e o mais fraco, entre o rico e o pobre, mais ou menos isso. E um terceiro conjunto de palavras, que é o conjunto da bondade e da graça. Olha, ao falar sobre graça, nós já estamos em território profundamente teológico. E fica parecendo que a graça é um conceito apenas do Novo Testamento. Nosso objetivo é rastrear esta palavra no seu uso do Antigo Testamento, no seu uso em hebraico. Então esse é o nosso objetivo hoje, é a nossa tarefa. É mostrar para vocês como este conjunto de palavras, esses três conjuntos de palavras ocorrem no Antigo Testamento. É claro que se você pensar, pô, mas você não falou de tal palavra, diga aí. Tá? Diga aí, vai, Eliseu, você não falou de tal palavra. Ela não pertence a esse conjunto? Vamos lá. Né? Eu não pretendo ser exaustivo na minha pesquisa, apenas dar amplitude, né? Mas não estou dizendo para vocês que eu esgotei o vocabulário. De repente você vai me dizer, pô, mas faltou tal palavra. Então diga ali, a Irene fala comigo e a gente vai atrás desse termo aí, tá bom? Então vamos lá. Primeiro grupo de palavras, ahab. Ahab é a palavra hebraica para amor. E ela ocorre mais de 200 vezes no Antigo Testamento, sendo que poucas vezes em relação a Deus. Aqui tem uma nota importante. A palavra hebraica para amor é uma palavra pobre. Então, ao contrário do grego, que tem 3, 4 palavras ou mais para se referir ao amor, o hebraico tem apenas uma, ahab. E essa palavra, ela vai se aplicar tanto na relação de amar a Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, o primeiro mandamento, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. A palavra é ahab. Como também vai se aplicar ao amor entre amigos, o amor entre homem e mulher, o amor por comida, o amor por coisas. Então, o hebraico, nesse sentido, tem uma palavra pobre. E nós vamos ver aqui, desde já, que o Antigo Testamento, vigia aí minha dicção para não trocar as bolas, né? Que o Antigo Testamento vai usar muito mais a palavra misericórdia para expressar o amor de Deus, o grande, o poderoso, pelo pequeno, pelo ser humano, do que a palavra ahab, a palavra amor. Então, de 200 vezes que essa palavra ocorre no Antigo Testamento, apenas 32 vezes se refere ao amor de Deus. Justamente porque o hebraico tem uma expressão pobre, e para não, digamos, gastar esta palavra, ela ocorre em relação a Deus de modo muito limitado. Vou mostrar para vocês agora como essa palavra ocorre em bom e mau sentido, no sentido humano, no sentido de coisas, em qualquer sentido. E você vai ver então que se trata de uma palavra pobre. Por exemplo, a palavra amor ocorre no sentido de amar uma comida. Quando Isaac pede para Esaú, seu filho, fazer um guisado para ele, um churrasco para ele, ele fala, porque eu amo a sua comida. A palavra ahab. Em Provérbios, ela vai aparecer como amar os prazeres, amar o vinho, amar o azeite, símbolo de riqueza. Em Eclesiastes, ela vai ocorrer como amor ao dinheiro, amor à prata. Aquilo que depois Paulo, na carta a Timóteo, vai dizer que é a raiz de todos os males. Filarguria, amor ao argúria, né, ao dinheiro.
Isaías vai falar que ama os presentes. O Salmo 119, que é a grande poesia do amor de Deus, vai dizer que o fiel ama o mandamento de Deus, ama a lei de Deus, ama os preceitos de Deus. Em Salmos, o salmista vai reclamar que as pessoas amam o mal. Provérbios vai dizer que os loucos amam a morte. O salmista vai dizer que amam a vaidade. Vai dizer que ama a maldição, que ama o falso juramento, ou que ama a verdade e a paz, ama o bem, ama a sabedoria. Então aqui eu estou mostrando para vocês como que o verbo amar pode se referir desde a comida, por exemplo, Isaac que ama churrasco, até o homem rico que ama vinho, e o homem justo ou o homem mau que ama virtudes ou vícios, que ama o bem ou ama o mal. É a mesma palavra. O hebraico não teve a largueza, a amplitude para enriquecer seu vocabulário. Uma segunda aplicação é amor entre pessoas. Por exemplo, Abraão ama Isaac. Quando Deus fala para ele, aliás, essa é a primeira vez que a palavra amor aparece no Antigo Testamento. Toma o teu filho a quem você ama, Deus disse para Abraão. Abraão ama Isaac. Jacó amava José mais do que os outros filhos. Era filho da sua mulher amada, da sua preferida. Rebeca também amava a José, o seu único filho. Êxodo vai falar do amor do servo por seu senhor. Se o servo não quiser ser alforriado, porque ama seu senhor. O livro de Ruth vai falar que Ruth amou a Noemi, que o amor de Ruth por Noemi se tornou notório. O livro de Samuel vai falar que Elcana amava a sua segunda esposa, Ana, mais do que a primeira esposa, Penina. Levítico vai falar sobre amar o próximo. Amar o estrangeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o estrangeiro, porque você foi estrangeiro na terra do Egito. Então, a mesma palavra ahab é usada para amar comida e para amar pessoas. Depois tem, num uso mais privativo, o amar a Deus, que eu já citei aqui do primeiro mandamento. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Palavra ahab. Então você pode imaginar o Isaac, né, dizendo, eu ahab churrasco, eu ahab Esaú, eu ahab a Deus. Tanto faz, é a mesma palavra. Igual nós em português, né? Nós falamos amo a Deus, amo minha esposa, amo meu filho, amo sorvete, amo chocolate, amo ler, amo assistir filme. Mesma coisa. Né? A nossa língua também, nesse sentido, é pobre. Adorar, não pode. Então, até a palavra adorar, a Irene está chamando a atenção aqui, até a palavra adorar, que deveria ser privativa para Deus, nós, por uma pobreza de vocabulário, acabamos dizendo adoro ler, adoro ir ao cinema, adoro pedalar, né? Esse tipo de coisa. E os legalistas vão dizer adorar só a Deus, né? É um conflito etimológico, semântico. Então, amar a Deus de todo o coração. O salmista vai dizer, eu te amo, ó Deus, né? E aí nós pensamos, por causa da nossa pobreza de linguagem, nós pensamos em termos de romance, né? Eu me lembro de amigos no seminário que dizia, eu te amo, ó Deus, e mandava beijinhos para o céu, né? Então mostra como nós temos dificuldade de entender a linguagem do amor no Antigo Testamento. O amor aqui não é amor romântico, não é amor emocional, amor sentimental. O amor a Deus, amar os mandamentos de Deus e amar a Deus por mandamento, significa colocar Deus no único e exclusivo lugar de estar em posição exclusiva nos afetos humanos. Mesmo assim, a linguagem hebraica usa a mesma palavra. Amarás o Senhor teu Deus
amarás o teu próximo. Você né? pode jogar mesma dedinho, mas não obedecer. palavra. Né? Exatamente isso. Né? Podemos fazer do amor a Deus uma mera declaração, né? Sem nenhuma eficiência, sem nenhuma ação condizente. Né? E por último, o amor de Deus pelo seu povo. Então, primeiro eu falei do nosso amor a Deus, e quando Deus ama o seu povo, a palavra também é ahab. Então, em Deuteronômio, em Isaías, em Malaquias, vai dizer que Deus ama o seu povo. Em Deuteronômio 10:18 fala que Deus ama o estrangeiro. Nos Salmos fala que Deus ama Jerusalém. Os Salmos também falam que Deus ama a justiça. Malaquias vai dizer que Deus ama o templo. Então, são a mesma palavra usada para amor a coisas, amor entre pessoas, seja amigo, seja pai e filho, seja marido e mulher, amor a Deus e amor de Deus por nós. Mesma palavra. Há uma variação dessa mesma palavra ahab, que por incrível que pareça, ahab é masculino, mas tem uma palavra amor no feminino, um substantivo feminino, que seria ahabá, que em português não existe. Amor é um substantivo masculino, não tem amora, né? Eu tenho amora por ela e amor por ele, né? Não tem isso. Amor é amor. Mas o hebraico tem uma palavra feminina para amor. E esse amor, pela sua aplicação, parece um amor por escolha, um amor incondicional, um amor gratuito, algo parecido com o agape. Ele vai aparecer no amor do marido pela esposa, no amor de Deus por seu povo e no amor, por exemplo, de Jonatas por Davi, que causa escândalo para nós, quando diz lá em 1 Samuel e 2 Samuel que Jonatas e Davi fizeram uma aliança que envolvia um profundo amor de amigos. Como nós não entendemos mais o que é amizade, a gente tende a se escandalizar com esse profundo amor de Jonatas e Davi, que é descrito como um amor superior ao amor de mulheres. Né? E não é incomum que a teologia queer, né, cite o caso de Jonatas e Davi como um caso de homossexualidade na Bíblia. Né? A meu ver, sendo rigorosamente exegeta e teólogo, né, trata-se de uma descontextualização, de uma violência hermenêutica e exegética, por não conhecer o vocabulário e a cultura e o contexto do mundo do Antigo Testamento. Exatamente. Assim como se faz também com o amor de Ruth por Noemi. Né? Há quem da teologia queer que fale que ali se trata de um caso lésbico. Né? Mas percebam vocês que o hebraico não tem vocabulário para distinguir amor erótico, amor eros, do amor filia, nem do amor agape. Né? Trata-se do mundo do hebraico. E você só pode expressar aquilo que você concebe. Né? Por trás de uma palavra tem que ter uma ideia, tem que ter uma demanda, né? Conceitual. Se o hebraico não tem, é porque essa distinção conceitual não se formou. Portanto, não há palavras para isso. A gente está rindo aqui porque o Celso falou assim, ao invés de mandar beijinhos, vou chamar Deus de mozão. Exatamente. Né? E isso daí, na nova inologia, né? Na nova inologia, virou puramente amor romântico. Né? E o amor romântico, como vocês sabem, daí a aula de história do amor seria interessante. Né? O amor romântico, como nós o conhecemos, é uma inovação do mundo moderno. Né? Não é a essência do amor. Né? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Bom, aí vai aparecer outras ocorrências no sentido abstrato desse ahabã, né, que é o amor feminino.
né? Feminino, não no sentido de ser o amor das mulheres, no sentido de ser gênero do substantivo, né? Substantivo feminino. Bom, vamos então para o verbo, né? Amar, aheb, que é o verbo amar, que vai aparecer então nos verbos que nós conhecemos do Antigo Testamento. Por exemplo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? O verbo aí é aheb. Este amor ao próximo, nós vamos ter uma aula apenas para estudar esses mandamentos. Então não fiquem preocupados, por isso que a aula tem uma organização. Hoje eu vou falar apenas das palavras, daqui 2 ou 3 aulas eu vou falar exclusivamente desses mandamentos. Então podem ficar bem calmos, né, que vai dar tudo certo. Esse amor ao próximo, ele tem preferenciais. Então, no mesmo capítulo de Levítico 18, que fala amar ao próximo, no versículo 34, vai falar amar o forasteiro. Este amor ao próximo significa que o próximo pode ser um forasteiro. No versículo, no mesmo livro, né, Levíticos 25, no mesmo livro, outro capítulo, né, capítulo 25, vai dizer sobre o amor ao pobre, o amor preferencial ao pobre, ao órfão, à viúva. Parece até teologia da libertação, né? Amor preferencial ao pobre. De onde será que eles tiraram isso? Da Bíblia, irmão, não de Marx, da Bíblia. O amor ao próximo. Mas nesse próximo tem uma escala de preferência. Onde eu devo colocar meu amor preferencial? No maior necessitado. Esta palavra aheb, né, este verbo aheb, vai aparecer também no amor erótico, no amor pelo homem e pela mulher, e isso vai aparecer de modo muito explícito quando Deus assume o papel de marido do povo de Israel. Então a linguagem erótica vai ficar explícita. Por exemplo, no livro do profeta Oséias, do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, né? Quando Deus assume o papel do marido e trata a Israel como a sua esposa infiel prostituída. E ali vai aparecer fortemente o amor com conotações eróticas. Mesma palavra. Amar a Deus, amar o próximo, amar a esposa, fazer amor com ela é o mesmo verbo, como em português, né? Amo a Deus, amo meu pai, amo minha mãe, faz amor. Mesma palavra, né? Mesma restrição de sentido, né? Ou de vocábulo, né? Sentido amplo, porém vocábulo estreito. Com respeito ao amor de Deus pelas pessoas, essa palavra ocorre poucas vezes. É o que eu falei também a respeito de Ahab, né? Porque quando vai se falar do amor de Deus pelas pessoas, o Antigo Testamento prefere outras palavras, e é por isso que eu vou levá-los, a partir de agora, para o segundo grupo. Então, o primeiro grupo é esse verbo aheb e substantivos ahab e ahaba, que é pobre, porque a mesma palavra pode se referir a Deus, o amor de Deus por nós, o amor do amigo, o amor da amiga, o amor por comida, o amor por coisas, e tudo isso tem a mesma extensão vocabular. Quando se trata do amor de Deus por nós, então, ocorre poucas vezes, né? E o ser humano também responde ao amor de Deus com parcimônia. Então, não é comum no Antigo Testamento dizer Deus aheb o seu povo, também não é comum no Antigo Testamento dizer que o ser humano aheb a Deus. Talvez apenas em Salmos, né? Davi tenha dito, ou não me lembro se alguém fora de Salmos disse, eu te amo, ó Deus, além de Davi. Moisés não fala, eu te amo. Samuel não fala, eu te amo. Isaías não fala, eu te amo.
E todos eles amaram profundamente a Deus e foram fiéis a Deus até o fim, até a morte. Então percebam o que é o amor no Antigo Testamento. Não é uma questão de palavras, não é uma questão de declaração, é uma questão de ação, né? Davi e Jonatas tinham amor um pelo outro e esse amor atravessou gerações. Ruth amava Noemi, deixou o seu povo e foi ser estrangeira na terra de Judá, onde ela era maldita. Né? Deus amou o seu povo e tirou o seu povo do Egito. O seu povo ama Yahvé, cumpre os seus mandamentos. Né? Então, o amor no Antigo Testamento tem essa conotação muito prática. Tudo bem até aí? Tudo bem. Eu só quero... O Celso tinha falado aqui antes sobre... Bem-vindo, Celso. Um abração para você, meu amigo. A palavra relação, considerando o amor, é abordada por Paul Tillich. Eu não sei que palavra em hebraico, né? Não, o amor como relação, né? O amor como relação, o amor como algo que ocorre entre, né? Ele diz um Deus que se relaciona com sua criação, Isso. inclusive na forma de homem, Cristo. Isso, exatamente. E, se eu não me engano, o Paul Tillich que vai dizer que o amor é algo que ocorre entre, né? Onde está o amor? Entre, né? Mas não existe uma palavra nova, é a mesma palavra. É só uma acepção. Não, o amor em si é uma relação. Né? O amor em si, ele move um para o outro. Sim. Né? Deus ama o seu povo e veio ao seu povo, firmou uma aliança. Que a palavra relação, daí eu pensei que ele estava... Não, acho que ele está enfatizando, qualquer coisa corrige aí, faz uma réplica aí, Celso. Mas eu acho que você está enfatizando o fato de que o amor nos coloca em relação. Né? Ok, tá. E a palavra relação, aproveitando aqui uma notinha etimológica, né? A palavra relação é muito importante quando a gente fala do amor. É claro que em português, quando a gente fala relação, todo mundo já pensa em relação sexual, né? Mas a palavra relação, relacionamento, é uma palavra muito pertinente ao tema do amor. Por quê? Porque a palavra do amor é relaço. Relaço. Ou seja, laços que vêm e vão. Né? Mais ou menos como quando eu penso nessa etimologia, eu penso em colocar cadarço no tênis, né? Que é o laço que vai para lá e volta, vai e volta, vai e volta. Isso é relacionamento, né? E o amor, como eu já falei em outras aulas, ele implica em movimento, né? Para se estabelecer uma relação é necessário que o amante e amado desloquem-se, né? E firmem uma aliança. Então veja, o Antigo Testamento, eu vou falar disso nas próximas aulas. O Antigo Testamento fala da relação de Deus com o ser humano por meio de alianças. Ou seja, Deus não fala de amor. Deus cumpre, firma uma aliança com o ser humano e convida o ser humano a entrar nesta aliança com ele. É muito importante a gente estabelecer esses conceitos, porque a teologia do Antigo e do Novo Testamento vão desenvolver o tema da aliança. Ora, o que é a Eucaristia, senão a memória e a atualização da aliança? Né? Então, toda a teologia bíblica pode ser estruturada em torno de alianças. Né? E aliança é um relacionamento. Ele só falou aqui amor como relação. Isso. Aí o está dizendo, havia algum pudor em relação ao amor no Velho Testamento? Interessante, eu vou tratar disso, Aildes, quando falar nas próximas aulas da teologia do amor. Né? Porque eu pretendo tratar com vocês a problemática do amor no Antigo Testamento. Né? Então, há pudores, né? Pode parecer que todo esse nosso puritanismo é herdado do Antigo Testamento. Por outro lado, minha filha, tem Cantares, né? Que é um livro rasgadamente erótico. Ideia, né?
É um livro Não, rasgadamente é que erótico. ensinam que né? não é erótico, que é o Então, amor de Deus. Né? Vocês me aguardem, eu vou dar um curso sobre cantares. Eu estou preparando um curso de sexta-feira, né? É um horário assim bem bacana, né? Para estudar cantares. Sexta-feiras, happy hour, né? Eu vou dar umas aulinhas exclusivamente sobre cantares, justamente para tratar desse tema, tá? Então me aguardem que eu vou tratar do tema aí para frente. Hoje nós vamos ficar com esse conhecimento do vocabulário. Entramos então agora no segundo grupo de palavras, que é o grupo da misericórdia e da compaixão. Eu quero que vocês entendam que agora nós estamos caminhando para um termo que vai ser muito mais usado em relação a Deus, ao amor de Deus, por nós, pelos humanos, pelas pessoas, pelo mundo, do que a palavra ahab. Né? A palavra misericórdia, aliás, a palavra hebraica traduzida como misericórdia é a palavra hesed. Escreve H-E-S-E-D e se lê, salvo polêmicas em contrário, quem fica discutindo fonética e etc, do hebraico, não me importa aqui agora, porque a aula não é de hebraico, eu vou falar hesed. Esta palavra escreve com H, estou pronunciando o H como se pronuncia em inglês, poderia dizer simplesmente ezed, né? Mas eu vou dizer hesed, tanto faz, pode ler em português, fique à vontade. Esta palavra vai ocorrer no Antigo Testamento cerca de 250 vezes. Vejam que a palavra ahab está 200 vezes, essa está 250 vezes. E o sentido comum desta palavra é bondade. Bondade amorosa. Se não está claro para nós que em português bondade é o mesmo que amor e amar é o mesmo que ser bom, em hebraico, a palavra hesed significa bondade amorosa. Parece uma redundância, parece um pleonasmo, né? Um reforço desnecessário, mas é assim que a palavra hesed precisa ser entendida. E por fim, a palavra misericórdia. E aqui eu não resisto à tentação de pegar a palavra misericórdia do latim, misericordia, né? E trazer desde já a sua etimologia. A palavra misericordia é formada de misere, que tem a ver com pobreza, carência, privação, da onde nós formamos a palavra miserável, miséria, né? E a palavra cordia, que forma a palavra coração, cardia, cordia, né? E então você poderia pensar, tá, mas o que tem a ver miséria com coração? Misericórdia, gravem isso, misericórdia é o sentimento que a miséria do outro provoca em nosso coração. É por isso que eu sou viciado em etimologia, gente. Eu nunca saberia o que é misericórdia se eu não tivesse levado a palavra para a oficina etimológica do latim. Misericórdia é o sentimento que a minha miséria provoca no coração de Deus. Eu não sei se dá para entender o salto que nós estamos dando aqui com a palavra misericórdia. Talvez vocês se lembrem das aulas de religião, das aulas de mitologia, das aulas de filosofia. Lembrem um pouco dos deuses e das doutrinas e das religiões. Não existe a ideia de um Deus que ama. Os deuses das religiões são superpoderosos. Os seres humanos existem para servi-los como escravos. E esses deuses são livres. Eles não se importam com os seres humanos a não ser para mantê-los vivos,
para continuarem servindo-os. Ora, por que os deuses do Olimpo não destroem os seres humanos? Porque eles precisam dos seres humanos para servi-los. E esta ideia, esta heresia, digamos assim, entra às vezes na nossa religião judaica, ou na religião cristã, ou na religião islâmica, ou nas religiões. Mas nós estamos falando agora de uma terminologia do Antigo Testamento que é quase que privativa de Deus. É uma palavra que move o coração de Deus em favor das necessidades humanas. O sentido bíblico desta palavra é uma misericórdia, uma bondade concedida livremente por Deus. A iniciativa é de Deus. Deus não depende de nós, Deus não está obrigado a nada, e a tal ponto que a misericórdia é anterior à aliança. Deus firma a aliança porque é misericordioso, e não é misericordioso porque formou uma aliança. Deu para entender? Uhum. A misericórdia de Deus extrapola a aliança. Deus firma a aliança com o povo porque é misericordioso. Uhum. E não é misericordioso porque está obrigado pelas cláusulas da aliança. Ou seja, faz parte do caráter dele. Exatamente. Exatamente. É livre iniciativa. Deus é completa. Bom, aqui eu já estou no terreno teológico, né? Vou voltar nisso nas próximas aulas. Mas apenas para vocês entenderem o salto que nós estamos dando ao entrarmos nesse segundo grupo, o grupo da misericórdia e da compaixão. Por exemplo, só para terminar, o númerozinho 3 ali embaixo, exemplos. Deus fala para Moisés: faço misericórdia a quem eu quiser. Eu puno o pecado até 3ª e 4ª geração, mas faço misericórdia até 1000 gerações. E os teólogos da prosperidade, né, ficam com esse papo de quebra de maldição hereditária. Deveriam pensar também na bênção hereditária, né? Deveriam pensar na bênção hereditária e o que significa na boca de Deus 1000 gerações. Né? Será que Deus conta 1000 gerações e na 1001 ele fala: agora não quero mais ser misericordioso? Né? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E eu quero ter. É isso que Deus está dizendo. E também o Salmo 136, que é um salmo de refrões, né, um salmo congregacional, em que o salmista vai cantando a história do povo e o povo vai respondendo: porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, o meu objetivo aqui é tirar a palavra misericórdia desse desgaste piedoso, religioso, popularesco. Né? É limpar, fazer uma faxina nesta palavra e devolvê-la ao coração de Deus. O Celso falou em relação, né? Então agora sim, você tem de um lado o Todo-Poderoso, o Pleno, o Autoexistente, o Deus Eterno, né? Cujo coração se move em favor do precário, do pequeno, do falível, do precário, do necessitado, o pobre ser humano. Diga. Você ia falar do... que você estava falando em aliança. Sim. Daí o Alexandre fez um comentário, eu vou ler. Mas antes eu vou ler o do Celso, porque você falou de novo de relação e de amor de Deus. Ele diz assim: saindo da transcendência de qualquer cosmogonia... Ô Celso, o que é isso, Celso? Nascimento do cosmos. Que isso, Celso? Alivia para nós. O Cristo encarnado na história humana é o único a deixar o trono de glória para estabelecer uma relação de amor horizontal com os homens. Exatamente. Veremos passo a passo, né? Eu quero construir a história do Antigo Testamento para a gente chegar ao ápice, que é Jesus Cristo, né? Certo. A máxima expressão do amor de Deus,
de modo que ninguém mais pode falar sobre amor sem Jesus Cristo. E agora uma pergunta do Alexandre Gabriel, que diz assim: a relação de Deus com a humanidade passa, com o advento de Jesus, de aliança para comunhão? Ou já era assim, só a humanidade não sabia? Eu acho que tem aí um salto, digamos, um salto revelacional, né? No sentido de que tudo apontava para Cristo, tudo converge em Cristo, e em Cristo tem a expressão máxima do amor de Deus, né? Mas a aliança é um remédio para restaurar a comunhão perdida, né? Então percebam que quando Deus firma a aliança, ele firma a aliança e ele firma ali todo aquele acordo religioso do Sinai para preservar a aliança até chegar à nova aliança, nova, última e definitiva aliança, que é a plenitude da comunhão. Mas vocês estão com pressa de chegar à teologia, né? Fiquem calmos e prestem atenção nos termos, porque para mim, a palavra misericórdia está tão gasta, que parece assim um sapato velho, assim, sabe? É aquela coisa assim que você olha e nem olha mais. E eu preciso resgatar aqui a palavra misericórdia. Porque senão fica parecendo que o Deus do Antigo Testamento é um Deus qualquer. E ele é o Deus da misericórdia. A sua revelação é misericórdia. Essa palavra vai ser traduzida na Vulgata como eleos. Prestem atenção nessa palavra, porque nós vamos retomá-la lá na teologia do Novo Testamento. Eleos e caris. A palavra caris, vocês sabem, é a palavra que o Novo Testamento vai traduzir como graça. Então, enquanto o Novo Testamento usa muito a palavra graça, o Antigo Testamento usa muito a palavra misericórdia. Mas é a mesma palavra, é o mesmo conceito, né? E o latim vai preservar a palavra, né, hesed, como misericórdia, e aí a etimologia que eu falei, o sentimento que a miséria do outro provoca no coração, né, do mais forte. E em inglês, a palavra pode ser traduzida como bondade, lealdade, amor fiel, dedicação, ou até amor da aliança. Mas aí nós temos aquele problema que eu acabei de comentar, né? O amor de Deus depende da aliança. Ora, se o amor de Deus depende da aliança, a aliança do Antigo Testamento foi quebrada e então Deus não tem mais nenhum amor para dar. Pelo contrário, quando a aliança do Antigo Testamento é quebrada, é aí que o amor de Deus vai se manifestar mais intensamente ainda. E vai desembocar em Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é a graça plena. Porque Jesus Cristo vem da promessa e não da aliança. Porque a aliança do Antigo Testamento foi quebrada. E Deus estava, tecnicamente, desobrigado de ser misericordioso para com o seu povo. Mas nós vamos estudar tudo isso mais para frente. Esta palavra hesed vai ser associada à verdade. Então o Antigo Testamento vai dizer graça e verdade. Olha que casamento interessante, né? Graça e verdade. 22 vezes ela vai aparecer. Em Gênesis, em Êxodo, em Samuel, Salmos, muitas vezes, Provérbios, e ela é retomada por João, o evangelista, em João 1,14, quando ele fala, nós vimos a sua... como é que é? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Nossa, me fugiu aqui o... cheio de graça e de verdade, né? Exatamente. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A gente não consegue relacionar isso com o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento vai falar misericórdia e verdade.
né? E João está retomando o Antigo Testamento. Então, muitas vezes a misericórdia de Deus vai estar associada à verdade, à fidelidade de Deus. Algumas vezes vai estar associada à aliança, mas prestem atenção, a misericórdia de Deus não depende da aliança. A própria aliança que Deus faz com o povo no Antigo Testamento é uma aliança movida por sua graça, né? Então, por exemplo, vai aparecer o texto, a aliança e a misericórdia. E algumas vezes a palavra misericórdia vai aparecer relacionada à força. Então, por exemplo, o salmista fala, minha misericórdia e fortaleza minha. Tu és minha misericórdia e fortaleza minha. Ou seja, o fato de que a minha carência move o coração de Deus, volta para mim como força. Porque então agora Deus me supre. Ele sabe que eu sou fraco e a minha fraqueza o traz para mim e isso me torna forte. A misericórdia de Deus tem algumas características, por exemplo, compromisso firmado unilateralmente por Deus. A misericórdia de Deus significa que Deus se move para nós para prover nossas necessidades. Lembra da escrava Agar no deserto? Uma escrava e seu filho. E o menino tem sede. E ela não sabe o que fazer e chora. E Deus abre uma fonte no deserto. E ela fala, tu és Deus que vê. Vê a necessidade de uma mulher escrava. E vem sua misericórdia, atrai para mim, para dar água a um menino, filho de escrava, bastardo, deserdado, né? Essa é misericórdia. Deus é livre, e isso é nossa segurança, o fato de que Deus é livre, ele não é misericordioso com base no que eu faço ou não faço, né? Eu não privo a Deus, nem prendo a Deus, nem comprometo a Deus, Deus permanece sendo livre para ser misericordioso, e fundamentalmente Deus perdoa. O fato de que Deus perdoa torna o seu amor por nós incomparável. É o caso de Davi, né? O homem Davi, que pecou, que cometeu pecados dignos de morte, e se arrependeu. E Deus falou, perdoado está o teu pecado. E ele vai dizer nos Salmos, acho que 32, 25, os Salmos da confissão, ele fala, bem-aventurado o homem a quem o Senhor perdoa. Porque nem todo sacrifício que eu fizesse, nada, nem minha morte, nada, poderia me redimir. Bem-aventurado o homem a quem Deus perdoa. E só para completar essa exposição, eu vou para alguns atributos da misericórdia de Deus, quando os textos dizem a misericórdia de Deus é grande, grande é a tua misericórdia. Quando os Salmos falam a terra está cheia da tua misericórdia. Eu fiquei pensando, nós somos capazes de olhar para a terra e ver o coração de Deus nas nossas carências. O salmista vai dizer 3 vezes a misericórdia de Deus vai até os céus, até as mais altas nuvens. Ou seja, a misericórdia de Deus enche o nosso abismo. Não apenas a minha carência pessoal, a minha precariedade pessoal, mas a terra inteira está cheia da misericórdia. E muitas vezes, mais de 20 vezes, mais de 25 vezes, vai aparecer a misericórdia do Senhor dura para sempre. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lamentações vai dizer, as misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Veja, gente, encerrando esta parte sobre misericórdia, a palavra misericórdia é uma tentativa de traduzir o hebraico hesed. Enquanto a palavra ahab é uma palavra pobre não perto da nossa língua portuguesa, que também é pobre, mas perto do grego, por exemplo, que tem 4 termos para falar sobre amor, a palavra hesed é rica e nós não conseguimos traduzi-la corretamente. A que mais se aproxima é fidelidade, bondade fiel. Pode comparar com as Bíblias novas, né? Aliás, pega a tua Bíblia nova versão transformadora, só para a gente olhar se ela tentou traduzir de outra forma a palavra misericórdia, porque algumas versões falam bondade fiel, elas tentam aproximar, mas hesed, aqui neste caso, numa língua pobre como o hebraico, extrapola, por exemplo, o inglês, o português, e não tem uma tradução boa, e os tradutores têm que ficar lutando aí para tentar encontrar uma forma de traduzir. Qual referência? Pega uma qualquer ali, pega ali o Salmo 136 ali, que fala misericórdia dura para sempre e tal. Pega qualquer uma. Bom, eu queria mostrar agora para vocês, ainda dentro da misericórdia e da compaixão, uma singularidade do hebraico que nós vamos encontrar no grego também, no Novo Testamento, portanto é uma nota importante, mas nós não temos em português. Eu acho que nós podemos entender, nós poderemos entender esse sentido da palavra hebraica, mas nós não temos esse sentido em português, que é uma outra palavra hebraica, rahan, né? R fraco no início e depois H no meio, com som do H em inglês, então rahan, um substantivo, cuja etimologia é rehen, então rahan, rehen. A palavra rehen é nada mais, nada menos do que ventre, íntimo. Então, enquanto nós, latinos, associamos amor ao coração, meu coração está cheio de amor, estou com o coração apertado, o coração não sei o quê, o hebraico relacionava ao ventre. Então, nós colocamos aqui no peito, né? E o hebraico desce um pouquinho e vai aqui para o ventre, para as entranhas. E etimologicamente a misericórdia está relacionada ao ventre, às entranhas. E isto tem uma relação muito forte com a mulher grávida. Porque a mulher gera o seu filho no ventre. Então, olha que interessante o que a língua hebraica faz conosco. Ela pega o amor de mãe, que nós estudamos na aula passada, no Amor e Psicologia, e falamos do papel construtivo do amor da mãe na nossa psique. O hebraico entende isso, porque ele vai transformar a palavra ventre na palavra misericórdia, rahan, que vem de rehen, que é ventre. E esta palavra rehen vai ser traduzida em hebraico como ventre. Ventre mesmo. Preste atenção agora neste versículo de Isaías. Isaías, vocês conhecem o versículo. Deus dizendo, para quem pensa que Deus do Antigo Testamento é homem, Deus aqui neste versículo é mulher, e mulher mãe, porque ele vai dizer, ainda
que é, desculpa, o versículo 15, Isaías 49, 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça, Rahan, do filho do seu Rehen? Quer dizer, o ventre da mulher é agora a sede do seu amor por seu filho. É das suas entranhas que vem o seu amor. Seu filho é seu amor. E Deus do Antigo Testamento está dizendo, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ou seja, o amor de Deus por nós vem das suas entranhas, do íntimo de Deus. É do seu íntimo, não é de nada externo, não é nossa miséria a causa das suas misericórdias. Por isso a palavra misericórdia é pobre para falar da misericórdia de Deus. Porque o amor de Deus aqui excede o maior amor que nós conhecemos, que é o amor de mãe, idealmente, pelo menos. Nem toda mãe é virtuosa e ama como deveria. Mas Deus aqui está dizendo, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não Rahan, do filho do seu Rehen, não se compadeça, não se mova pelo filho das suas entranhas? Mas ainda que esta viesse a se compadecer, a se esquecer dele, eu jamais me esquecerei de você. E ainda fala, você está gravado na palma da minha mão. Como poderia esquecer de você, ó Israel? O salmista vai dizer, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Jesus vai dizer, ora, se vocês que são maus, se o filho tiver fome, pedir pão, você vai dar para ele uma pedra? Se pedir peixe, você vai dar para ele um escorpião? Ora, se vocês que são maus sabem ser bons para seus filhos, quanto mais o Pai Celestial atenderá às necessidades de vocês. Né? Então percebam como a Bíblia parte do amor natural para tentar abarcar o amor de Deus. Então essa misericórdia de Deus, agora também chamada de Rahan, né? É uma misericórdia de um amor profundo, de uma pessoa que está livre em uma condição abastada e que pode descer para atender o necessitado. Essa palavra também ocorre como verbo, Rahan, e exclusivamente, ou melhor, exclusivamente não, quase que totalmente Deus é o sujeito. Ou seja, esta misericórdia é de tal forma que raramente o ser humano é colocado como sujeito desse verbo. Então, ao contrário do que acontece com o Ahab, aqui Deus é o principal sujeito, porque só Deus, Yahvé, pode ser sujeito de tão profundo amor. Descobriu aí alguma coisa? Ou não? Aqui, o que sobre a nova versão, ele fala misericórdia. Mas não tem o versículo ali. Não, mas o 136 é todo o refrão. Tá. Seu amor dura para sempre, seu amor dura para sempre, seu amor dura para sempre. Então, olha só, a nova versão transformadora, a nova versão transformadora resolveu trocar a palavra recebe por amor. Tudo bem. Sim. Eu só quero que vocês entendam a dificuldade que as Bíblias têm em português de traduzir uma palavra hebraica, hesed, cujo sujeito, cujo atributo é quase que exclusivo de Deus. Quase que exclusivo de Deus. Então, aqui nós estamos no território ágape do Antigo Testamento. Enquanto o ágape vai ser reservado para o amor de Deus no Novo Testamento, aqui nós estamos em território santo. Por quê? Porque hesed não é amor de humanos.
Não é amor do marido pela mulher, não é amor do amigo pelo seu amigo, não é amor de pai para filho. É em tese. Mas o amor de Deus excede o amor do pai por seu filho, o amor da mãe por seu bebê. Não. E, aliás, quando a Bíblia quer falar de perversão, ela fala da mãe que abandona o filho. Né? Filho se voltará contra a mãe, mãe contra os filhos. Né? Fala até de antropofagia no Antigo Testamento, que é o mais baixo nível. Né? O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, o mais elevado nível. A mãe está ligada visceralmente ao seu bebê. Ela nunca o deixará. Mas se ela o deixar, o amor de Deus excede. Né? Acho que é uma das únicas versões, né, que coloca, porque os outros eu lembro que é a misericórdia do Senhor dura então, para misericórdia, sempre. mas o que eu estou dizendo é o seguinte, algumas traduções colocaram seu amor fiel, né? Deixa eu pegar aqui tem mais. Deixa eu pegar aqui a Bíblia de Jerusalém, sim. Ó, veja aí, faz uma comparação com a Bíblia de Jerusalém, com essa Bíblia aqui. Bom, já que a gente entrou no fogo, né, vamos nos molhar aqui. Deixa eu ver se eu acho rapidamente o livro de Salmos. Peguei aqui a Bíblia hebraica, tá? Peguei a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, essa daqui, Bíblia hebraica, em português, claro, não vou ler em hebraico, ela fala misericórdia. Então vocês veem aí a dificuldade. Fala o seu amor também. Na de Jerusalém fala o seu amor dura para sempre. Interessante. Então tá, vocês veem aí a dificuldade. Depois eu vou ver se eu acho alguma versão que fala sobre seu amor fiel. Pode ser também que nesse texto esteja assim, em outro ela tem optado por outra. Bom, vamos continuar aqui. Meu Deus, eu preciso terminar a misericórdia, né? Olha aqui uma ideia de como o amor está ligado ao ventre. Por exemplo, José, quando encontra o seu irmão Benjamim, fala que as suas entranhas se moveram por seu irmão e ele correu e foi chorar. Né? Lembram de José? Gênesis 43, 20, eu pulei aqui o plural. Eu pulei aqui um ponto só para dizer que às vezes as misericórdias de Deus são usadas no plural, as misericórdias de Deus, né? Uma tentativa de aumentar a ideia da misericórdia. Mas eu queria citar aqui rapidamente 2 exemplos. José, quando depois de muitos anos encontra o seu irmão por parte de mãe, fala que ele procurou rápido sair da sala para chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão, na sua raham. Né? Então ele sentiu aqui, não aqui no coração como nós sentiríamos. Ele sentiu aqui, né? As suas entranhas moveram-se. Né? A gente talvez fale em português, por isso eu disse que a gente poderia entender em português. A gente talvez fale, aí deu um frio na barriga, né? Ai, deu um frio, a gente sente aqui, né? Às vezes quando está muito nervoso, muito ansioso e tal, a gente sente no ventre. É uma vaga ideia do afeto no nível hebraico. O hebraico não fala em coração, ele fala em entranhas, rins, vísceras, né? E um outro exemplo de amor materno, que está muito claro, é quando aquelas 2 mulheres comparecem diante de Salomão, disputando quem era a mãe do filho vivo, e Salomão, salomonicamente, fala, partam um menino vivo, né? Pega uma espada, corta no meio e dá um pedaço para cada uma e está resolvido o problema. E diz que a mulher que era a mãe do menino vivo falou ao rei porque o seu amor materno se aguçou. A tradução aqui em português fala amor materno, mas no hebraico original fala o seu rehem. As suas entranhas se moveram. Quando ela viu que o seu bebê, que saiu do seu ventre, ia ser morto, ela falou, não, dê o menino para outra. Eu prefiro perdê-lo do que ver meu filho morto. Então ali tem um exemplo muito claro desta rehem, dessa misericórdia. Bom, vou pular aqui para o terceiro grupo, porque senão a gente não termina hoje, né?
o terceiro grupo ali, graça. Sim, né? Aqui diz amor também, né? Você falou, o amor, porque o eterno é o seu amor, sempre assim, porque eterno é o seu amor. Dura para sempre eterno, né? Mas a palavra misericórdia é como amor, isso. Então não nos ajudou. Ok. Alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho uns minutinhos para falar da graça e da bondade. Pode colar ali, tá, os comentários e tal, porque eu tive que pular alguma coisa, senão a aula não termina. O Celso diz assim, acantaiado ao adorar um Deus militarizado, Senhor da guerra, costura novamente o véu do templo e deixa de exercer a verdadeira relação do amor. Exatamente. É muito fácil pensar no Deus do Antigo Testamento como um Deus irado, né? O Senhor dos Exércitos, né? Cara, esse negócio do Senhor dos Exércitos militarizou para sempre. O nosso general é Cristo, em seu nome nós marchamos e tal. Então, assim, os crentes não entendem a misericórdia de Deus. Por isso que eu fiz aqui um grande esforço para desentranhar, né, a palavra misericórdia desta pobreza religiosa e devolvê-la ao seu autor legítimo, né? Este Deus cujo amor é superior ao amor de uma mãe que teve seu bebê, né? Sim, os crentes têm dificuldade de entender o amor de Deus, assim como os judeus também tiveram dificuldade de entender. Pensa em Jonas, por exemplo. Deus falou, eu me compadeço de Nínive. Vai lá e avisa esse povo, para que eu possa salvá-los. Jonas falou, eu não vou, o Senhor é coração mole. Se eles derem uma piscada de olhos para o Senhor vai mudar de ideia, eu não vou, né? E ali tem uma lição de misericórdia, porque depois o Jonas vai ter misericórdia da planta. E Deus fala para ele, cara, você está com pena da planta, que você não trabalhou por ela nem nada, ela nasceu e morreu, está com pena dela e eu não vou ter pena dos ninivitas. Então, nem sempre fica claro na teologia do Antigo Testamento que Deus tinha misericórdia dos ninivitas. Tinha misericórdia da moabita Ruth. Tinha misericórdia, né? Mas a leitura caolha, né, tosca dos cristãos faz com que se veja apenas o Deus militar, né? O Deus da guerra, o Deus que mata, que trucida, que manda para o inferno, né? O Alexandre diz assim, até hoje não é possível expressar em palavras de forma plena o sentimento do Criador pela criatura como a da mãe pelo filho. Eu acho que sim, aqui, Alexandre, aqui em Isaías 49:15, né, que Deus fala, já foi falado, que ainda que, né? Então, mas ele está chamando a atenção para o fato de que esse amor de Deus, na verdade, acabou se tornando inexprimível, né? Ele excede a nossa linguagem, porque eu estou dizendo aqui, se eu entendi bem, Alexandre, que a palavra recede, ela é quase que privativa de Deus e ela não tem tradução própria. Ela não tem tradução à altura. Nós temos que juntar várias palavras para tentar entender este sentimento gratuito de Deus. E se falar só Deus é misericordioso, não vai expressar, né? É pobre. Em português. É pobre. Por quê? Porque as palavras se gastam. Né? Misericórdia na nossa religião é o que nós temos pelo mendigo na rua. Ele concordou, caridade. Ele falou que é isso mesmo. É isso. Mas aí, Alexandre e demais irmãos e irmãs, é aquele momento do êxtase. É aquele momento em que agora faltam as palavras. Se você começar a pensar no amor de Deus, nas entranhas de Deus pelo ser humano, por sua criatura, que é superior ao sentimento de uma mãe por seu filho, chega um momento em que nós entramos na mística, em que nós entramos no inefável, no inexprimível, em que resta a contemplação e o êxtase, em que as palavras cedem lugar e que nós somos obrigados a ficar em silêncio diante deste Deus. Por exemplo, Romanos 8,
Que diremos à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Deus? Que diremos a respeito disso? É o sentimento de Paulo. Ele vem falando da graça, do perdão, da justificação, do dom do Espírito e tal. Chega um ponto que ele fala, cara, que mais eu posso dizer? Né? Então, esse é o objetivo da aula, né? É mostrar o vocabulário do Antigo Testamento e depois nos levar à mística, né? Nos levar ao mistério, à contemplação, porque não há mais palavras para exprimir o amor de Deus pelo ser humano. Bom, eu vou agora então para o terceiro grupo de palavras, muito rapidamente, que é a palavra hen. E a palavra hen, que vai aparecer no Antigo Testamento, ela ocorre 69 vezes, veja que ela ocorre pouco, perto de hesed. Ela é traduzida como graça e como favor. E o seu contexto é, aqui claramente, né, igual hesed, hen, é sempre a relação do mais forte em relação ao mais fraco. Né? Mesmo sentido de hesed, a decisão é voluntária, não envolve nenhuma obrigação, mas por causa da pobreza e da carência da parte mais fraca, a parte mais forte se move em favor do mais fraco. E para que vocês não tenham dúvidas da graça no Antigo Testamento, tem uma expressão idiomática que eu só conheço no Antigo Testamento, e ela sempre me gera muita perplexidade, que é a palavra achar graça em teus olhos. Essa é uma expressão única, eu não sei se você já parou para pensar nessa expressão. Eu achei graça em teus olhos, ó Deus. Ou Deus dizendo, fulano achou graça em meus olhos. Olha, esta questão do achar graça em teus olhos significa comparecer diante de alguém, apresentar sua carência, sua necessidade, sua fraqueza diante de alguém, buscar o olhar deste alguém, se vai ser um olhar severo, como quem diz, o que você quer, o que eu te devo, ou vá embora, não vou te atender. Ou aquele olhar que diz, sim, venha, gostei de você, venha. O que você precisa, meu filho, minha filha? Achar graça em teus olhos. É uma expressão antropomórfica, porque fala do olhar de alguém. Nós não vimos o olhar de Deus, nós vimos o olhar do homem, da mulher. Do homem poderoso, da mulher poderosa, do senhor, do rei, do capitão, do dono, do proprietário. E nós sabemos a diferença do olhar que diz venha, venha, ou do olhar que diz fora daqui. Não tenho nada para você, fora daqui. E transportar isto para Deus. De pensar, Deus de alguma forma me viu e gostou de mim, e se interessou pela minha necessidade. Então vai dizer que Noé achou graça diante de Deus, Moisés achou graça diante de Deus, Davi achou graça diante de Deus. E essas palavras, então, ocorrem com bastante frequência no Antigo Testamento, mais de 40 vezes a palavra graça, no sentido de achar graça diante de alguém. Também ocorre a palavra Hanan, que é a palavra graça, favor imerecido, a reação de alguém perante o necessitado, sempre esta relação do maior, do superior, pelo inferior. Né? Esta palavra vai ser traduzida muitas vezes como compaixão. Tem compaixão de mim, ó Deus. Tem compaixão de mim. Ou então Deus teve compaixão de mim. Então a palavra compaixão, que para nós em português
é quase que sinônimo de misericórdia, né? Ela aparece aqui como tradução de Hanan, que é graça, favor imerecido, compaixão. Ora, por que Deus viria sofrer conosco? Olha aí o caminho da encarnação de Jesus Cristo. Por que Deus viria sofrer conosco? Porque a palavra compaixão em português significa pathos, sofrimento, Ora, por que o livre, o bom, o poderoso, o supremo vai sofrer com o baixo, com o pequeno, com o carente? Isto é graça. Abaixar-se para sofrer. Teu sofrimento é meu sofrimento. Tua necessidade é minha necessidade. Ora, por que Deus teve compaixão do povo de Israel no Egito? Deus, por acaso, era escravo? Deus sofria alguma coisa? Deus tinha privação de alguma coisa? De alguma forma, o sofrimento do povo de Israel implicava algum sofrimento a Deus? Não. A menos que Deus queira tomar para si a dor do desvalido, a dor do estrangeiro, a dor da viúva, a dor do pobre, a dor do sem terra, a dor do morador de rua. Isto é compaixão. E eu queria chamar a atenção de vocês para a palavra, para os derivados da palavra Hanan em nomes próprios. Em hebraico, por exemplo, o nome de Ana. Ana em português é Hana. E Hana é graça. Então essa palavra vai aparecer no nome da mulher Ana, vai aparecer no nome de homens como Elanã, Anani, Ananias, vai aparecer em Hanum, vai aparecer em Jeoanã e vai aparecer em João, Yohanan, a graça de Deus, graça de Yahvé, no nome que nós traduzimos como João. E por fim, a palavra Hanum, que também é nome próprio em hebraico, que vai aparecer agora como adjetivo sempre em relação a Deus. Só Deus é Hanum, gracioso. Graça só se encontra em Deus. 11 das 13 vezes que ela aparece, ela está relacionada com Rahum, que é compassivo. Deus é gracioso e compassivo. E eu queria terminar essa exposição da graça com um episódio do Antigo Testamento em que Moisés está no deserto, o povo está no deserto e Deus está num conflito de relação com o povo de Israel. Por quê? Porque Deus havia feito a aliança, havia chamado Moisés para um tempo com ele, um tempo de regulamentação da aliança, e nesse ínterim, o povo de Israel havia cometido a infidelidade de construir e adorar os bezerros de ouro e, portanto, a aliança estava quebrada, porque o povo rapidamente havia descumprido os 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, e o povo rapidamente construiu 2 bezerros e adorou esses 2 bezerros. E isso colocou Deus numa crise, se eu posso dizer assim. Porque Deus estava pensando em executar sobre o povo os termos da aliança. Ora, eu firmei uma aliança, vocês não cumpriram, vocês seguem seu caminho, eu sigo o meu caminho. E vocês que se danem. E Moisés assume um papel de interceder pelo povo. E chega um ponto em que Moisés fala: Yahvé, eu preciso te ver. Eu não tenho condições de prosseguir com esse povo se eu não te ver. Mostra-me o teu rosto para que eu saiba quem tu és. Se tu és o Deus dos pagãos, se tu és o Deus dos cananeus, que tipo de Deus é você? Eu preciso de mais informações a seu respeito. Né? E Deus então passa por Moisés, e Moisés cai em si, e ele proclama o nome de Deus, dizendo: Senhor, Senhor Deus,
Hanun, Hanun, Arek, Hesed, Emet. Então aqui o nome de Deus está proclamado. E a palavra em português vai ser, isso está escrito em Êxodo 34:6. Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em Hesed e em fidelidade, Emet. Aqui está então a descrição, digamos, a ficha do Deus do Antigo Testamento. Rahum, Hanun, Arek, grande em misericórdia, Hesed e Emet. Aqui Moisés entendeu que Deus continuaria sendo Deus, independentemente dos pecados do povo. Que Deus era maior do que a aliança. E que Deus, por sua fidelidade, cumpriria as suas promessas feitas a Abraão. Então é muito interessante que na revelação máxima de Deus no Antigo Testamento, a proclamação dele tenha sido esta: compassivo, Rahum, clemente, gracioso, Hanun, longânimo, Arek, grande em misericórdia, grande em Hesed e grande em fidelidade, Emet. Com isso eu encerro o vocabulário do amor no Antigo Testamento e nós temos então agora as ferramentas para trabalhar nas próximas aulas, né? Falei do vocabulário do amor, falei do vocabulário da misericórdia e da compaixão e falei do vocabulário da graça, da bondade de Deus para com o ser humano. Feita esta exposição, nós estamos prontos para, na próxima aula, traçarmos um caminho teológico. Eu estou pensando em falar da criação, do pecado, do mandamento e depois da promessa. Mais ou menos essa é a trilha que nós vamos fazer. 3 ou 4 aulas para tratarmos do assunto. Tudo bem? Tudo bem. O Celso fez 2 comentários, vou ler os 2. Hein? Sim. Você desmilitarizou Deus e trouxe para a misericórdia. Isso. Depois, no final ele diz, e o Deus do Novo Testamento vai além em amor. Não irá mais chamar os homens de servos, mas de amigos. Exatamente. Exatamente. É isso que nós temos que entender, né? O que esse Deus, movido por suas entranhas, por seu ser, quer propor ao ser humano. E a linguagem máxima disso, vocês entenderam muito bem, né? A linguagem máxima disso é Jesus Cristo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que veio em seu Filho, né? Para que todo aquele que nele crer, nele estabelecer o pacto, né? Não pereça, não viva da sua carência, da sua miséria, né? Mas restaure esta eternidade, esta relação de amor que Deus está propondo por sua livre iniciativa, né? Por sua livre iniciativa. Bom, temos 3 ou 4 aulas para desenvolver esta reflexão, né? Eu vou postar ali um comentário, Celso, sobre a desmilitarização de Deus. Eu não gosto nem da palavra. Porque essa ideia do Senhor dos Exércitos, que é um problema de tradução, né, caiu como uma luva nos cristãos aí da extrema-direita que estão na frente dos quartéis até hoje, né? Só não estão porque o Xandão não deixa, mas de coração eles estão lá ainda, né, pedindo o exército. Que para eles, Senhor dos Exércitos é Senhor das Forças Armadas, né? E na minha pesquisa de hebraico, eu cheguei à conclusão que Senhor dos Exércitos significa Senhor do Universo, porque exércitos é uma expressão, é uma tradução da palavra exércitos dos céus, das hostes,
dos astros, dos céus, que fala da grandeza de Deus. Deus é o Senhor do cosmos. Né? Mas a nossa Bíblia traduziu como Senhor dos Exércitos, e isso caiu como uma luva para os cristãos do verde oliva. Né? E agora, para desmilitarizar Deus, é fácil. Basta ler as Escrituras com os olhos de Jesus Cristo. O problema, Sérgio, é desmilitarizar a igreja, irmão. Né? Como é que a gente tira as armas da igreja? Como é que a gente desarma a igreja? E converte a igreja à misericórdia, ao amor de mãe, ao amor do ventre, né? Do plagma, que vai levar o ser humano ao amor. Né? Bom, acho que nós nos entendemos muito bem. Dá para a gente ir caminhando para o final. Tudo bem aí? Tá? Eu fechei sem querer. Então, na próxima aula, nós iremos para a teologia do amor no Antigo Testamento. Tá bom? Deus abençoe vocês. Deixa eu fechar aqui minha tela. Boa semana para todos e todas. Beijo.